Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, voltando aqui na nossa playlist de Cisco SD-WAN, dessa vez eu vou mostrar para vocês como criar uma política de QoS dentro do SD-WAN Cisco, tá pessoal? Um dos motivos que você vai precisar entender como que funciona a política de QoS dentro do SD-WAN porque a maioria das vezes quando você for pegar um projeto real, você vai ter que fazer um depara do que você tem hoje no ambiente legado, ou seja, se você tem MPLS, se você tem um link de internet, um túnel IPsec aí entre as suas filiais, provavelmente você tem já uma política de QoS setada nos seus equipamentos, e aí você vai precisar fazer um depara dessa configuração para configuração dentro do Fabric do SD-WAN Cisco, tá? Você pode, praticamente toda a configuração que você vai ter de DSCP, a configuração de Access List, do que vai ser Gold, Premium e etc., você consegue fazer algo semelhante aqui dentro do Fabric da Cisco, e eu vou mostrar como fazer de uma forma bem simples aqui. Tem alguns passos que você precisa seguir e depois a gente vai fazer alguns testes. Eu tenho uma VM aqui com Kali Linux com iPerf e um host aqui dentro do meu site 100, e que eu vou simular essa minha VM passando aqui por esse NAT, passando pelo router do site 400, pelo link do ISP, R5, switch 10, VPN1 aqui saindo pela VPN1 do router hub e chegando no server aqui, que seria o iPerf server. Esse vai ser o path que a gente vai fazer os testes, gerando tráfego para saber se as classificações que a gente vai criar estão dando match no tráfego específico, tá? Primeiro passo, galera, o que a gente vai fazer para começar essa nossa configuração? Primeiro a gente vai vir aqui em Configuration, Policies. Aqui a gente vai clicar em Custom Policy, em Custom Options, e vamos criar uma Forwarding Class QoS. Aliás, antes disso, galera, vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui em Localized Policy e vamos criar lists. Para que a gente vai criar essas lists? Primeiro a gente vai criar aqui, por exemplo, eu criei aqui um prefixo de destino simulando um SAP server aqui. Coloquei aqui uma entrada de 192.168.10.40, mas eu vou criar uma nova aqui tipo SAP, né? Server 2. E aí vou criar um IP diferente aqui, final 50/32. Adicionei ele aqui, ele vai aparecer aqui pra gente. Opa, cadê? Será que eu... Beleza, apareceu aqui pra gente e ele não está sendo utilizado em nada. Para que a gente vai precisar criar esse Destination Prefix List? Vai ser, na verdade, na hora da classificação, se a gente tiver algum sistema, algum serviço dentro do nosso data center. Imagine que você tenha um banco de dados SQL ou um Oracle Database aqui dentro do site 100, e esse tráfego ele é super importante para você, e você precisa dar uma priorizada nesse tráfego quando ele estiver saindo aqui para dentro do Fabric. Então o que você vai fazer? Você vai pegar os IPs desses servidores aí, desse sistema, e a gente vai poder utilizar esses IPs aqui para poder fazer a classificação do tráfego, tá? Então você pode ver aqui, eu criei o SAP Server 2 e tem o SAP Server 1 para dois IPs diferentes aí. O que a gente vai fazer aqui também? A gente vai clicar aqui em Class Map e aqui a gente vai em New Class List. O primeiro cara que eu vou colocar aqui vai ser a class de vídeo. Então lembra bem aí, galera, a primeira class vai ser a de vídeo, e a fila da classe de vídeo vai ser a fila 1, tá? Vou dar um save. Vou adicionar uma segunda fila aqui, que vai se chamar SAP, vai ser a fila 2. Vou dar um save. Nova classe aqui. Vou adicionar a class Voice, que vai ser a fila 3.
e vou adicionar também o best effort, que seria todo o tráfego restante, tá? Que vai ser a fila 4. Então vou dar um save aqui. Beleza, já criei as classes aqui, já criei os prefixos que eu vou utilizar na minha criação da minha policy. Vou vir aqui em forwarding class, QoS, e vou adicionar um QoS map novo. Vou criar aqui esse novo QoS map, vou chamar de QoS underline map, a description igual. Você vai ver aqui que a primeira fila que já é criada automaticamente é a fila 0, que ele vai estar com 100% de bandwidth, 100% de buffer, um burst de 15 mil de burst. O schedule type vai estar como LLQ, drop type como tail e forwarding class de control. O que quer dizer isso? Que todo o tráfego de controle ele vai ter uma banda aí garantida bem bacana. Isso daqui serve para manter a comunicação entre os branches e os hubs e as controllers, no caso, tá? Então vamos adicionar uma nova fila. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a fila 1, que é a fila de voz. Nessa fila de voz aí eu vou colocar, aliás, de voz não, de vídeo, eu vou colocar 20% da banda como vídeo e colocar um buffer aí de 10%, sei lá. Lembrando que assim, vocês vão ter que fazer o depara do seu ambiente aí. Você pode colocar mais ou menos uns valores semelhantes do que você já tem, e se você for criar algo novo, crie, teste e veja como é que funciona gerando tráfego, deixando o link sobrecarregado para saber qual tipo de aplicação que vai ter prioridade em cima da outra, tá? Drops, galera, eu sempre deixo como handle early, nunca como tail, porque se não me engano, eu não sou especialista de QoS, tá? Eu lembro bem pouco de QoS, mas handle early ele vai pegar alguns pacotes de dentro de um flow e vai dropar quando ele tiver com o buffer cheio. Tail ele vai pegar os últimos pacotes da comunicação, se não me engano é isso. A forwarding class aqui já está como vídeo porque a gente criou antes esse cara aí, beleza? Ó como é que mudou aqui pra gente. O bandwidth já passou a ser 80% da classe de controle e 20% da classe de vídeo. Então vamos fazer aqui a mesma coisa com a fila 2. A fila 2 eu vou colocar, como é o SAP, é o SAP, 20% de banda também e 10% de buffer. Mesma coisa de handle early. Adicionar a fila 3. Essa aqui é horrível para colocar aqui. De voz eu vou deixar com 10% de banda, 10% de buffer. Geralmente voz você vai ter a parte de sinalização que precisa ser priorizada, e tem bastante também questão do protocolo RTP. O RTP, quando você tem Call Manager, quando você tem um equipamento que às vezes você precisa fazer essa comunicação de um branch pro hub, às vezes você precisa ter essa política de QoS configurada muito bem. O restante, né, que é o best effort, eu vou colocar aqui, ó, se a gente tá com, deixa eu colocar uns 30% de best effort e mais uns 30% de buffer para essa comunicação aqui, tá? Handle early também. Então assim, ó como é que ficou a nossa política de QoS. 20% de banda para controle, 20% para vídeo, 20% para SAP, 10% para voz e 30% para o best effort, que seria o restante do tráfego, tá? Ficou bem bacana, vou dar um save policy aqui. Beleza, criou aqui a save policy. O que a gente vai fazer agora, galera? Segundo passo aqui, depois que a gente criou a QoS policy, a gente vai vir aqui em localized policy, vai adicionar uma localized policy. Aqui dá para você criar tudo novamente. Se você quiser criar classes novas ou data prefixes aqui, você pode fazer. Eu vou dar um next, adicionar uma QoS map que já existe, vai ser esse cara aqui. Vou dar um import.
Next. Não vou mexer aqui por enquanto. Routing Policy também não. E aqui eu vou colocar como QoS underline policy. Local policy. Esse vai ser o nome da minha local policy. Eu vou habilitar aqui Application e Cloud QoS. Para quê? Para que quando você... se você deixar desabilitado o Cloud QoS, os VEdges não vão conseguir entender essa configuração da Localized Policy. Isso aqui serve para poder adicionar nos equipamentos virtuais, tá? E Application para que ele tenha visibilidade das aplicações, caso eu coloque, dê algum match em alguma aplicação também. Se você quiser colocar também NetFlow, isso daí é o que você vê no dia a dia, tá? Vou dar um save aqui. Beleza, já tenho aqui a minha Localized Policy criada. O que a gente vai fazer agora? O terceiro passo é criar uma Centralized Policy, galera. Essa Centralized Policy aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um Next aqui, porque eu não quero criar nada novo. Não vou mexer em topologia, não vou mexer em VPN Membership. Application Aware Routing, se você já tem alguma coisa aí, você vai ter que adicionar essa parte de QoS. A gente vai vir em Traffic Data, Add Policy, Create New. Aqui a gente vai adicionar um sequence type de custom. Aqui eu vou colocar um nome de QoS underline central policy. Aí você pode colocar V1, V2, sempre que você for alterar alguma coisa e colocar alguma coisa, você vai adicionando um versionamento nessas políticas, nessas configurações, tá? E o que a gente vai fazer aqui, galera? É aqui que a gente vai fazer a classificação do tipo de tráfego que a gente vai testar depois para ver se a classificação vai estar certa ou não. Então, por exemplo, quando o tráfego chegar aqui nessa interface na VPN 1 do site 400, ele precisa ter essa classificação feita para saber o que vai entrar em cada classe. Se eu mandar um tráfego com DSCP de EF, ele precisa entender que o DSCP de EF vai ter uma prioridade e vai entrar na classe específica que eu coloquei no passo anterior, tá? Mesma coisa para o DSCP de vídeo, mesma coisa se for um prefixo, destination prefixo, ou o restante vai entrar em best effort aí, tá? Vou dar um match aqui, clicar aqui que o match no DSCP 34, que é um dos DSCPs de vídeo. Vou dar um action accept forwarding class e aqui eu vou colocar a forwarding class de vídeo. Save match, beleza, criei uma nova sequência, mesma situação aqui. Para a classe 2, aliás, para o match 2, a gente vai usar um destination data prefix list. Opa, errei aqui. Destination Data Prefix List, e eu vou usar os dois SAP servers aqui para SAP Server 1. Eu não estou conseguindo adicionar um a mais. Não, tudo bem, eu vou usar só esse SAP Server 1 aqui como Destination, mas eu acho que dá para adicionar mais Match Conditions aqui. Eu só não estou sabendo como fazer, acho que tem que selecionar os dois aqui. Bom, não estou sabendo como fazer aqui. Eu vou dar um action aqui, accept, e aqui ele vai entrar na forwarding class de SAP. Save match actions, beleza. Já tenho duas, vamos adicionar a terceira aqui, DSCP aqui, o DSCP 46, que é de EF. Eu vou dar um match para a forwarding class de voice, tá? Que seria uma DSCP bem importante aí. E o resto, que aí eu vou dar um match em tudo, vou vir aqui em action, accept, forwarding class, best effort, save actions, vou vir aqui em default action e vou habilitar um accept aqui, tá? Que ele vai estar como drop, como padrão. Save Data Policy. Criei aqui o Data Policy.
Beleza, vou dar um next. Passo importante que eu esqueci de comentar antes, tá? Deixa eu colocar aqui QoS, underline, poly, centralize, central, policy. Opa, policy. Vai vir aqui em traffic data. Isso daqui é um passo importante, você precisa ter criado antes, que senão aqui ele não vai aparecer para você. Ele vai aparecer aqui, você precisa ter criado os site lists, que seriam os sites que vão utilizar essa política. No meu caso aqui eu coloquei os branches. Quando eu criei a lista, depois eu vou mostrar para vocês com calma. Quando eu criei a lista eu coloquei os sites 200, 300 e 400, que são os branches, que vão utilizar essa política de data policy. E a VPN, que eu criei a VPN 1 aqui também. Se você não tiver criado isso antes, ele não vai te dar a opção aqui para adicionar, tá? Então vou vir aqui em ADD, vou dar um Save Policy. Beleza, política criada. Só para mostrar onde que eu crio essas listas, você vem aqui em Centralized Policy, Site, e aqui você adiciona as entradas. Por exemplo, eu criei aqui os branches e as entradas foram 200, 300 e 100. Você pode criar um site hub, por exemplo, com a entrada que você quiser, etc. E a VPN, você tem que criar a VPN list aqui. Por exemplo, se você estiver utilizando VPN 10, VPN 20, VPN 30, precisa estar criada aqui para você utilizar na Centralized Policy. Beleza? Legal. Tenho agora a minha Central Policy aqui criada e a Localized Policy criada também. Qual que é o próximo passo, galera? Eu vou vir aqui, Configuration, Template. Deixa eu só ver se meus equipamentos estão todos no ar, para eu começar a fazer as alterações. Beleza, meus routers estão aqui reachable. Eu vou vir aqui, Configuration, Template. Eu tenho eu vou fazer o teste aqui no site 400 e no site 200 principalmente, tá? Que neles eu coloquei aqui a conexão com a minha VM do Kali Linux. Então eu vou vir aqui primeiro no vEdges VIPtela, que é esse cara do template dos meus vEdges. Vou clicar aqui, Edit. Vou vir aqui em Policy, no Additional Templates. Você pode ver que a minha QoS Local Policy está criada aqui. Vou dar um OK aqui e Update. Ele vai mostrar aqui os meus vEdges. Vou dar um Next de novo. Aqui, se você quiser ver a diferença da configuração atual para a configuração que você está fazendo, é só clicar aqui. E aí você vai ter o Config Diff, que toda vez que você for instalar uma política, um template novo, alguma coisa que esteja alterando a configuração do seu router, do seu branch, é legal você ver aqui em Config Diff o que está sendo alterado, tá? Isso daí é uma boa prática que até a Cisco pede para você fazer quando você está no meio dos troubleshoots doidos com a Cisco, tá? Ele está demorando um pouquinho porque esses vEdges assim demoram pra caramba para fazer esse compare aí, ó. Beleza? Vou clicar aqui em Config Diff. Aqui tem o Side by Side Config e você consegue ver o que está sendo adicionado de CLI aqui, tá? Que é essa parte toda verde. Então vamos clicar em Configure Device, confirmar. Eu tenho alguns bugs aqui, galera. O meu switch aqui do Breakout Switch, esse cara aqui, geralmente ele buga quando eu começo a passar muito tráfego nele. Quando eu começo a gerar muito tráfego nele, ele acaba aparecendo um erro de memória. Acho que pode ser a versão do IOU que eu estou usando aqui. Então eu fico sempre de olho nele enquanto eu estou fazendo qualquer push de configuração.
Se aparecer o bug de memória, eu já dou um stop aqui rapidinho nele e já subo de novo para não ter problema. Pode ser que demore um pouquinho. Às vezes eu acho que é até melhor eu tentar cortar o vídeo para não ficar esperando tanto, porque tem alguns pushes aqui que a gente precisa fazer nos templates que podem ser meio chatinhos, tá? E além disso, eu estou usando bastante CPU e memória nesse lab. Eu já bateu 100% da CPU dessa VM com todos os equipamentos ligados. E ó, que eu ainda nem terminei de ligar esse cara aqui, é um outro CSR 1000V. Se eu ligar ele, praticamente fica inviável montar o lab desse jeito aqui, porque eu tenho esse cara aqui, é um Windows 7, esse Windows, eu tenho os VEDs VIPTela aqui, esse daqui é um CSR 1000V, aqui é outro CSR 1000V, o vManager, vSmart, vBound, switches IOU e routers IOU, com pouca memória. Só que mesmo assim ainda acontece de ficar com alta utilização e com alto memória nem tanto, mas a CPU já está começando a pedir arrego. Beleza, deu certo aqui o push do template em cima desses caras. Vou fazer a mesma coisa aqui com o CSR 1000V. Jogo rápido também, QoS Policy. Vou dar um Next direto, Configure Device direto. Só esperar mais um pouquinho. Uma diferença bacana, pessoal, é que quando você está utilizando os equipamentos reais da Cisco, quando for uma família ISR, ou for um CSR 1000V, um C8000V, um C8000 normal, um 8000 normal, os equipamentos Cisco, eles têm muito mais visibilidade de configuração e de comandos dentro da CLI do que os equipamentos VIPTela. Por exemplo, no equipamento Cisco, eu vou mostrar para vocês, você consegue ver as policy maps, a policy map que está aplicada na interface, você consegue dar um show policy map interface e ver como que está as classes e as filas, qual a quantidade de pacotes que está passando por cada fila. Isso tudo você consegue fazer nos equipamentos Cisco. Agora, quando é equipamento VIPTela, fica bem engessado, galera, mas bem engessado mesmo. Você só consegue ver praticamente via dashboard aqui do vManager. Tem algumas partes que você consegue ver as filas de QoS em real time, ou então ao longo do tempo. E fica bem chato de você fazer os testes com os VEDGs, tá? Então o meu conselho é, se você tiver memória e CPU, é que você utilize aí o CSR 1000V ou então o 8000V da Cisco, tá? O 8000V eu acho que ele sobe com uns 4 GB de RAM. O CSR 1000V você precisa de 8 GB de RAM e pelo menos 2 vCPUs aí para rodar legal, para não ficar tão lento. Essa é a minha dica, tá?
Eu não queria que o vídeo ficasse tão longo, mas ele já está em 25 minutos. É muita coisa para fazer e ainda os pushes aqui das configurações pode ser que demore um pouquinho ainda. Enquanto isso, deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem bacana. Tô abrindo um VEdge aqui, o VEdge 01. Enquanto isso, deixa eu dar um shutdown nesse cara aqui, que eu não vou usar ele por enquanto. Deixa eu ver, tá finalizando. Aonde você consegue procurar aí quais são os valores de DSCP que você vai utilizar dependendo de qual tipo de classe você quer. Se você colocar aí em qualquer site no Google mesmo, DSCP values, você consegue pegar aqui todos os DSCPs, quais as classes que você vai utilizar, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o porquê que eu peguei isso daqui, tá? Bom, configuração feita aqui no primeiro template. O que a gente vai fazer agora? Vai vir aqui em template de novo, feature template. Eu vou procurar aqui essa interface que é a Giga E0/1 desse cara e a Giga 2 desse cara aqui para fazer uma configuração específica. Vamos lá, eu vou colocar aqui VEdge. No VEdge da VPN 0 ISP, que é a Giga E0/1. Coloquei Giga aqui, mas é Ethernet, tá? Eu vou vir aqui em Edit. Aqui eu vou clicar aqui em ACL QoS, que é a parte mais aí embaixo. E aqui eu vou colocar a QoS Map que a gente criou, tá? Que é a QoS_Map. Lembra bem, não é a política, é a QoS Map. Aqui eu vou colocar um valor de shaping mais local para cada device, porque geralmente quando você tem um link de internet em um site, você pode ter vários links diferentes de várias operadoras diferentes, então você coloca o shaping rate aí para cada um. Nesse caso aqui eu vou colocar 100 megas para esse cara e 100 megas para o outro cara também, tá? Para o meu VEdge 2 lá do site 300. Vou dar um next, vou dar um configure. Um deles vai estar fora, então ele vai entrar em modo schedule, para quando ele subir ele pegue essa configuração do template, e o outro eu vou conseguir fazer a configuração normal. Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu queria mostrar. Ó que legal, quando você dá um show run no VEdge da VIPtela, a configuração da política vai ficar lá no final, ó. É esse cara aqui, Policy, App Visibility, Cloud QoS, as Class Maps que a gente criou, os QoS Scheduler que a gente criou também, QoS Map aqui criados também, e ele fica lá no final, tá? Se você der um show run interface, é que eu ainda não apliquei, deixa eu terminar de aplicar aqui. Quando terminar de aplicar, eu acho que vai ficar mais interessante para entender. Meus
os Control Connections estão todos up. Ó, o que eu quero mostrar para vocês é exatamente isso. Ó. Quando você vem aqui em Show Policy, ele só vai dar a opção de QoS Map Info e QoS Scheduler Info. Então quando você clicar aqui e colocar QoS Map Info, ele vai mostrar aqui que a configuração foi feita já, ó. Já colocou aqui, já foi feita, e ele tem essa configuração na interface GE 0/1, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui no nosso CSR 1000V. Vamos vir aqui no CSR 1000V. Agora o problema é achar esse cara, vamos ver. Não é site. É a interface Giga 2. Quando eu criei o Feature Template, eu acho que eu criei errado aqui, coloquei site 100. Mas é o site 400 esse cara, ó. Deixa eu clicar aqui. É esse cara mesmo. Então a gente vem aqui, Edit. ACL QoS Map. Mesma coisa aqui, QoS Map. Aqui foram outros que eu tinha criado de teste. Device Specific, Update. Edit Device Template. E aqui eu vou colocar o 100 megas. Acho que eu devo ter colocado até 1 GB aqui, até mais. Vamos ver a diferença depois. Deixa eu abrir esse cara também. Aproveitando. Ó, a diferença da configuração no VEdge da VIP Tela, as configurações ficam lá no final, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu encontro aqui as configurações. Aqui é uma configuração comum de um iOS normal. Aqui, ó, a configuração das Class Map e as policies. Aqui, ó, Policy QoS, as porcentagens e etc. Só que a diferença, galera, quer ver? Deixa eu finalizar esse push aqui de template. Show Policy Map Interface. Deixa eu ver se já tem alguma interface utilizando. Ainda não. Ó, ainda não está configurado. Ele está mandando a configuração para o device. Em alguns minutinhos ele já vai estar aqui configurado. Bom, ele não está reachable. Se ele não está reachable, device became done schedule, ele ficou em schedule mode. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Estranho. Ficou como unreachable esse cara. Show SD1 Control Connections. Tá bem lento.
A conexão ficou meio ruim aqui, mas eu ainda tenho Control Connections aqui, ó, que eu tenho 3 devices reachable. Deixa eu ver aqui como é que tá aqui a parte do sync. Esse daqui tá como sync pending, esse daqui tá como sync já, em sync. Então quer dizer que a config já chegou nesse cara aqui. O Biz Internet tá aqui. Beleza, vou esperar terminar aqui. Só demorou mesmo. Vamos ver aqui, show policy map. Interface giga 2. Não criou não. Deixa eu ver se está na interface certa. Giga 2 está certo. Tá, peraí. Vamos dar uma olhada aqui como é que ficou. Tá como em sync. Bom, ele tá chegando no vManage. Tentar fazer um push de novo aqui nele, nesse template, só para mostrar para vocês aqui. Ele tá mostrando para mim que tá como em sync, mas ele não apareceu a config que eu fiz aqui. Não ainda, pelo menos, né? Tirar o shaper aqui de volta para um shaper menor, 100 megas, para ver se pode ser isso. Galera, de vez em quando a dashboard do SD-WAN fica bem lenta mesmo, viu? Às vezes você tem que ficar colocando dando refresh toda hora pra ver se ele volta a funcionar normal. Bom, teoricamente tá certo aqui.
Eu tenho a configuração de policy map criada aqui, mas ela não está aplicada na interface, isso que eu estou achando esquisito. Que eu tinha que estar com ela aqui dentro da interface. Deixa eu tentar dar esse push aqui de novo. Esperar para ver se eu não fiz nenhum erro. Aí galera, agora foi. Agora ele entrou dentro da interface. O que eu tava tentando fazer era isso daqui, ó. O Service Policy ficar aplicado aqui dentro da interface Giga 2, ó. Parece que agora foi. Beleza, foi feito com sucesso. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui em Policy e a gente vai ativar a QoS Central Policy que a gente tinha criado anteriormente, tá? Para fazer isso você precisa estar com o seu vSmart dentro de um template e praticamente vai ser só ativar esse cara aí, tá? Mas voltando aqui ao CSR1000V, agora você vê que a Service Policy está aplicada aqui na própria interface. Então quando você der o comandinho show Policy Map Interface e a interface específica, ele vai mostrar para você aqui o shaper que está sendo aplicado nesse caso aqui, tá? A quantidade de rate, as filas que estão criadas e o interessante é a quantidade de pacotes que estão passando por cada fila, tá? Isso daqui é bem bacana. Quando a gente for fazer a parte dos testes, eu vou mostrar para vocês a diferença do antes e o depois de aplicar esse cara aí, tá? Beleza, o push pro meu vSmart já está feito. O que a gente vai fazer agora, galera? Eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo. E eu vou subir aqui a minha VM do Kali Linux que estava aqui embaixo, e aí eu mostro para vocês alguns testes de tráfego. Vou gerar alguns tráfegos na minha VM via iPerf 3, dando match em cada classe específica que a gente colocou aí, tá bom? Já volto. Voltando aqui, pessoal, vamos fazer alguns testes aqui, gerar alguns tráfegos. Eu já subi a minha VM aqui do Kali Linux. Ele tem uma conexão com o meu lab do IVNG. Então ele vai sair dessa interface aqui, vai passar por aqui, RR07, se não me engano, no site 400, ISP, R5, switch 10, CSR1000V. Detalhe, tudo que vem, ele vai entrar pela VPN 1 aqui, vai entrar na VPN 0 que é de transporte, vai sair aqui na VPN 1 e vai chegar nesse cara aqui que é uma máquina Windows 7. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É esse cara aqui. Eu baixei o iPerf 3 para esse cara aqui. O que a gente vai fazer aqui? Vai dar um CD desktop. Aqui ele vai estar o iPerf 3. Então a gente vai rodar o iPerf 3.exe-s para dizer que esse cara é um server. Então ele vai estar fazendo listening na porta 5201. Além disso, eu vou abrir mais um segundo iPerf aqui. .exe -server -p para falar que a porta 5202 também vai ser utilizada nos nossos testes, tá? Então a gente tem dois iPerf servers aqui abertos nesse cara, só para poder brincar com o tráfego, e a minha máquina do Kali Linux. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tentar pingar esse cara, que é o 192.168.10.30. Beleza, eu tenho comunicação com esse cara. Deixa eu abrir aqui para vocês ficarem de olho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui em Monitor, vou clicar aqui em Monitor Devices, vou abrir aqui o meu Router 2, que é o meu equipamento da borda do site 400, vou clicar aqui em QoS, vou clicar aqui em Real Time, o inglês tá bonito, né? Real Time,
e vou começar a olhar a minha fila aqui em real time, tá? Deixa eu mudar aqui porque esse gráfico é um histórico antigo. Beleza, vou colocar aqui real time de novo. Vou esperar ele começar a aparecer pra gente aqui. O que eu vou fazer enquanto isso? Vou colocar aqui iperf3-c para dizer que ele é um client, o IP 192.168.10.30, -n 1G, que eu vou mandar 1 GB de tráfego por esse link. Ele começou a fazer a transferência, gerar tráfego para a gente fazer o teste nesse cara aí, tá? Você pode ver aqui que eu tenho já alguma coisa da fila 0. A fila 0 lembra que é a de controle. E ele está gerando tráfego. O que eu preciso ficar de olho sempre é a questão do switch lá que eu falei que tem um bug. Quando eu começo a trafegar muita coisa, de vez em quando ele para de trafegar e trava os meus testes, tá? Pode ver aqui, ó, que no server eu estou recebendo esse tráfego, 1 mega de tráfego. E o que eu vou fazer aqui também, galera? Eu vou abrir a outra janela aqui. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Eu vou rodar o iperf3-c de novo como client, 192.168.10.30, que é para o mesmo server. -p, aqui é a porta, 5202. -S maiúsculo, e aí eu coloco aqui o valor do DSCP do tráfego EF. Então eu estou gerando agora tráfego com o DSCP EF, que seria equivalente ao DSCP de voz, tá, galera? Eu comecei a receber aqui no nosso server de teste, tá? Ó, para vocês verem aqui que legal. Primeiro ele deu um pico aqui na fila 0. Só que ele não atualizou ainda. Deixa ele começar a atualizar. Outra coisa, eu estou usando a interface 2 aqui, que é a interface de saída desse cara, tá? O tráfego está saindo por aqui para ir para dentro do Fabric, via túnel. Deixa eu dar um atualizar aqui, só para a gente ficar de olho. Essas versões virtuais, galera, elas podem ter algum tipo de limitação na hora de fazer os testes por conta do QFP do CSR 1000V. Você pode ver aqui que ele já o QFP Utilization, que é o processador, né, o cara que processa o tráfego, ele começou a subir porque eu tô sem licença nesse CSR 1000V, tá? Então vai chegar num ponto aqui que ele vai ficar gerando esses alertas pra gente, mas não tem problema. Uma coisa que eu esqueci de fazer, que a gente pode pegar aqui, é o show policy da interface de antes e de depois para a gente comparar. Copiei aqui, joguei numa nova tela. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ir gerando mais tráfego por enquanto, calma aí. Estou gerando mais tráfego com o DSCP-EF. Esse daqui foi o de antes. Você pode ver que as classes eu não tenho muita coisa passando aqui. 00000, tudo aqui. 0 pacotes de in-out na classe de default, 0 pacotes
em Alt na classe 4, na fila 4, fila 3 0 pacotes também, e fila 1 0 pacotes quando a gente capturou aqui, tá? Vamos ver a diferença depois de gerar. Ó, você pode ver que parou de gerar tráfego aqui, quer dizer que o meu switch bugou aqui, ó. Problema de fragmentação, sem memória. O que eu faço aqui? Eu dou um stop nesse cara. Subo de volta. Daqui a pouco o equipamento volta. Mas olha que legal, aqui eu já tenho tráfego em outras filas também, ó. Mas eu quero mostrar em real time aqui como que ficou esse tráfego por cada fila. Deixa ele voltar aqui, ficar como reachable de novo, que aí a gente já tenta dar uma olhada como que vai ficar isso daí. Essa parte do iPerf, pessoal, você pode instalar aí dentro de duas máquinas Windows, se você quiser. Você pode instalar em duas máquinas Linux também, tanto faz. O importante, ó, vou gerar mais tráfego aqui, eu vou jogar agora com o DSCP de voz, de vídeo, que é o 0x88. Como que eu sei qual que é a conotação de cada DSCP? Eu tenho esse cara aqui, cada DSCP aqui eu tenho um valor, por exemplo, a F41 é o 0x88, que é um tráfego de voz e de vídeo. O EF, por exemplo, é o 0xB8. Se você quiser gerar outro tipo de tráfego, você pode colocar aqui a F31, a F41, 42, você que escolhe conforme o hexadecimal dele, tá? O iPerf você pode colocar tanto o hexadecimal quanto o decimal, que ele também vai entender e vai gerar o tráfego da forma correta. Você pode colocar, se você procurar no Google aí, você vai encontrar uma tabela dessas aí bem fácil de encontrar, tá? Vamos ver se o device já ficou reachable. Gerar tráfego com 0.22 também. Detalhe também, galera, para você gerar tráfego com iPerf via DSCP ou então simulando algum tipo de tráfego, você precisa ser o iPerf 3, tá? O iPerf normal ele só faz teste normal, ele só gera pacotes UDP ou TCP, mas ele não deixa você setar o valor do DSCP. Esperar minha dashboard voltar aqui do vManager. De vez em quando você fica utilizando bastante, ele dá essas engasgadas aí. Temporariamente indisponível, daqui a pouco ele volta.
Beleza, acho que agora ele voltou. Enquanto isso, galera, só para ganhar um pouquinho de tempo, deixa eu dar um show policy map interface giga 2 e vamos comparar a diferença entre o que a gente tinha antes com o que a gente tem agora. Enquanto o meu vManager tá voltando, ó a diferença, galera. Isso daqui é o que eu tinha antes e agora o que eu tenho agora, depois de ter gerado bastante tráfego aqui. Você pode ver que na fila 1 aqui eu já tenho bastante tráfego passando, ele está entrando aqui, quantidade de pacotes out e in já está aqui, então já quer dizer que ele já está entrando na fila certa. Na fila 3, mesma coisa. Na fila 4, bastante também, tá? Na fila 2 não vai ter nada porque lembra que a gente colocou o SAP Server, lá com um IP específico, então teria que estar passando por ele para esse SAP começar a funcionar, tá? Acho que pode ser alguma coisa de memória aqui, que está muito pesado. Eu vou fechar aqui, vou desligar o VEdge aqui para ver se ele dá uma melhorada aqui no nosso vManager, memória ou CPU, às vezes pode ser isso. E só para a galera ficar esperta aí, na produção a interface gráfica do vManager também é bem chatinha, galera. Tem vezes que você fica na mão por conta da interface gráfica de ficar dando alguns bugs aqui, vários erros, muito lento. Então é bom você sempre ter um cluster de vManager, tá? É sempre importante quando você for fazer um projeto, você tenha pelo menos dois vManager, porque e aí você consegue ir balanceando essa carga aí, põe por trás de um F5, alguma coisa nesse sentido. Porque se um der crashar, você tem o outro funcionando aí e você não fica sem visibilidade e sem gerência de configuração. É bem chato quando você... Ó, travou de novo o meu switch aqui. Eu vou parar de gerar o tráfego, porque o switch não está aguentando a quantidade de tráfego que eu estou gerando. Não, start de novo. O que acontece? O problema de quando esse cara trava é que o gateway dessa rede aqui, ele está no R5, então todos os branches perdem a comunicação com os controllers e isso demora um pouquinho para subir de volta. Se eu vim aqui no dashboard inicial, você vai ver que os meus devices estão todos down de novo, ó, todos unreachable. E isso é meio chato, porque toda vez que cai eu tenho que ficar fazendo isso daqui. Eu vou parar aqui a geração de tráfego aqui só para a gente poder dar uma olhada quando ele terminar aqui, como que ficou. Pelo menos o tráfego da última hora eu quero mostrar para vocês das filas, como que ficou aqui na dashboard também. A gente já viu que as filas os pacotes estão entrando nas filas corretas via CLI. Se fosse via VEdge, você não teria essa visibilidade que eu estou mostrando aqui, a quantidade de pacotes em out, a quantidade de para onde em que classe que ele está caindo. Isso não estaria aparecendo para gente. Deixa eu ir aqui, monitor. Você teria praticamente só essa visibilidade aqui do dashboard dentro do VEdge da VIPTela. Agora os equipamentos Cisco eles têm muito mais opções aqui e fica bem mais interessante para a gente brincar. Ó, aqui está no gráfico de 24 horas. Deixa eu colocar o gráfico da última hora para ver se ele vai mostrar para a gente. Tá, não está mostrando nada. Vamos tentar colocar em real time.
Beleza, apareceu aqui o real time de novo. Vamos ver se eu consigo, vou gerar só um pouquinho de tráfego para ver se agora ele aparece as filas certinhas. Porque não tá dando muito certo esses testes pela dashboard, tá meio zoado. Só um pouquinho. Esse daqui é para ser... Cadê? Vamos, filho. Opa, beleza. Ó, vocês podem ver aqui, eu tenho na fila 1, que é o tráfego de vídeo, tá entrando aqui. Fila 0 também tem o tráfego passando, que é o tráfego de controle. Fila 3 aqui não é para ter nada, aliás, fila 2 não é para ter nada. Fila 4 é o best effort, que foi o tráfego que a gente gerou agora aqui. Que esse cara aqui é o fila 4, quando eu começar a gerar o tráfego, ele tem que dar um pico aqui, o roxo. Vamos ver se ele vai aparecer. Tá difícil. Aí, pessoal, acho que agora vai. Vamos ver se o roxo vai aparecer agora pra gente. Muito lento, pessoal, muito lento mesmo. Deixa eu ver se eu consigo melhorar isso daqui. Aí, ó, até que enfim, o tráfego que eu gerei aqui subiu a fila 4. Beleza, agora eu vou tentar fazer a mesma coisa com a fila 1, tá? Que é o 088, que é o DSCP de vídeo. Estou gerando tráfego aqui do lado, na minha outra tela. E vamos ver se ele vai aparecer a fila 1 aqui, up também. A dashboard está bem lenta, pessoal. Acho que não vai dar muito certo esse teste que eu quero mostrar para vocês. Eu queria mostrar, conforme eu vou gerando tráfego, a linha da fila ele vai subindo e vai descendo aqui. Aí, beleza. Ó, o tráfego da fila 1 subiu também. E por último eu quero mostrar o da fila 3, que é o tráfego do EF, que é o B8. No caso aqui, eu estou gerando tráfego agora. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, eu estou gerando tráfego com o 0xB8, que aí seria equivalente ao DSCP EF, e esse cara teria que subir a fila 3, tá, pessoal? Se a dashboard do SD-WAN me ajudar, a gente finaliza.
Ó, já tem o tráfego subindo aqui da fila 3, exatamente da fila 3, que é o azul. Ou é da fila 0? Deixa eu ver. O tráfego da fila 4 parou, porque eu parei de gerar tráfego, seria o best effort, né? Porque quando eu gero tráfego no iPerf sem nenhuma marcação, esse tráfego ele vai entrar no best effort. O que eu tenho bastante aqui agora é o da fila 3, que é o que eu estou gerando agora, tá, pessoal? Era exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui embaixo é para aparecer um gráfico de quantidade de pacotes por fila. Então vai ter um histórico bem legal aqui. Tem o agregado, fila 0, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Pode ver que a fila 2 não tem nada porque a gente não mandou tráfego para os IPs do SAP. E é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Acho que o vídeo ficou bem longo aí, mas deu para entender como é que funciona o QoS dentro do SD-WAN Cisco. Valeu, pessoal, abraço!